seguinte, ó, página 62 aí, exercício 1, letra I. Fala o seguinte, quer saber o resultado dessa multiplicação, né? X sobre y mais 3 vezes x sobre y menos 3. Galera, quando a gente tem nessas multiplicações uma soma por uma multiplicação de uma soma por uma subtração, onde os termos são os mesmos, independente do sinal, que é mais e que é menos, se for soma e subtração, e que o primeiro termo é xy aqui, o primeiro termo aqui é x sobre y. O primeiro termo aqui é x sobre y. O segundo termo aqui é 3, o segundo termo aqui é 3, certo? Então, sempre quando a gente tiver os mesmos termos, só que aqui é uma soma e aqui é uma subtração, ou aqui é uma subtração e aqui é uma soma, está havendo esta multiplicação da soma pela subtração, eu posso jogar na regra do produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Como eu resolvo isso? Então, eu vou resolver de duas formas para vocês. Eu vou resolver pela regrinha e vou resolver pela forma distributiva, beleza? Pela regra é o seguinte, sempre quando a gente tem a soma de dois termos multiplicada pela diferença desses mesmos termos, basta eu pegar o quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? X sobre y ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, quem é o segundo termo? 3 ao quadrado. Lembrando que aqui a gente não analisa o sinal, valeu, galera? Então, ó, não é menos 3 ao quadrado, é menos... Esse sinal não está ao quadrado, é só o 3 que está ao quadrado, certo? O termo é, primeiro termo, x sobre y, o segundo termo é 3. Então, o primeiro termo ao quadrado, x sobre y ao quadrado, e o segundo termo é 3 ao quadrado. Quando a gente tem uma fração elevada ao quadrado, galera, tanto o nosso numerador é elevado ao quadrado, quanto o nosso denominador é elevado ao quadrado. Então, ó, x sobre y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado sobre y ao quadrado, menos... Quanto que é 3 ao quadrado? 9. E esta é a resposta, beleza? Então, jogando na regra, basicamente era só pegar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quando a forma distributiva, gente, a gente tem que fazer este vezes este, este vezes este, esse vezes este, esse vezes este. Vou provar para vocês que dá o mesmo resultado se vocês fizerem na forma distributiva ou não, beleza? Então, vamos lá, ó. X sobre y vezes x sobre y. A mesma coisa que x sobre y vezes x sobre y. Beleza? X sobre y vezes menos 3. Então, fica menos 3 vezes x sobre y. Mais 3 vezes x sobre y. Então, tenho mais 3 vezes x sobre y. E aqui eu tenho mais 3 vezes menos 3. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, quando a gente tem a multiplicação de duas frações, é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, certo? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. Menos, ó, 3, quando a gente tem aqui como é fração, porque lembra que todo número é uma fração, então é 3 sobre 1. 3 vezes x, 3x, e 1 vezes y, mais a mesma coisa, 3x sobre y, menos 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, ó, o que eu tenho aqui, galera? Tá vendo que esse termo aqui é menos 3x sobre y, aqui é mais 3x sobre y, então eles se anulam. Então, posso, ó, cortar. Então, me restou o quê? X ao quadrado sobre y ao quadrado, menos 9. A mesma resposta, ó, desse daqui pela regra. Então, ou se vocês tiverem mais segurança, ou vocês façam pela forma distributiva, certo? Ou vocês façam pela regra. Sempre que eu tiver a soma de dois termos multiplicada pela diferença desses mesmos termos, a gente vai pegar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo e resolve. Forma distributiva, a mesma coisa. Valeu, galera!